uma manutenção da carga tributária. Simplificando nosso sistema de impostos. Não dá para sair do manicômio tributário para o inferno. Nós vemos com muita preocupação a carga tributária que incidirá principalmente sobre serviços. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil. Entregamos ao país uma reforma que irá promover o desenvolvimento econômico e social. Declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Não podemos mais continuar com um sistema tributário que desincentiva quem produz. Daí, a reforma tributária, que é urgentíssima. As reformas que a sociedade brasileira reclama. A reforma da Previdência, reforma tributária. É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o sistema tributário. Diversas outras proposições legislativas merecem atenção e análise do Congresso Nacional neste ano de 2021. A reforma tributária transbordou. Quando as coisas acabam transbordando, porque fica ruim para todo mundo, tem que acontecer. E foi o que aconteceu. Agora cabe ao Senado Federal cumprir o seu papel para entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária aprovada nos próximos meses. Nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas. Pode entrar. A China tinha um sistema parecido com a gente. Eles tinham um imposto sobre serviço, relativo e o RIO. E aí eles incorporaram esse RIO da notícia, eles botaram o serviço de RIO. Como a gente está fazendo aqui, o efeito sobre as empresas, cada serviço para a empresa, foi muito positivo. Eu tenho muitas dúvidas sobre algumas coisas, sabe? Eu tenho, assim, dúvidas até de como é que nós vamos construir. Eu sei que o nosso desafio é gigantesco, viu? Eu tenho humildade suficiente para dizer que eu preciso de ajuda muito grande da área dos técnicos para poder colocar as coisas em pé. Nós fomos muito demandados, não só pelo relator, mas pelo resto da casa. Todos os senadores, de uma hora para outra, precisavam se tornar especialistas em direito tributário, em tributação, para poder fazer o debate que é necessário fazer numa reforma desse tamanho. A assessoria do senador conseguiu fazer essa coisa andar muito bem. A gente dá esse suporte na busca de informações, estudando matérias, participando de eventos, de audiências públicas. Um momento difícil que eu percebi foi logo no início. No início, o senador precisava apresentar um plano de trabalho. Porque 4 datas daquele calendário, a primeira, a quarta. Tudo bem, mas aí eu vou... Aí a gente marca para exatamente. Essa matéria, por se tratar de uma emenda constitucional, ela vai tramitar por decisão da mesa diretora, única e exclusivamente nesta comissão. Nós estamos totalmente livres e abertos para fazermos as ponderações e, inclusive, alterações no plano de trabalho e nas audiências públicas. Com a palavra, Vossa Excelência, relator Eduardo Braga. Teremos pela frente um longo caminho, no qual pretendo ouvir a todos, sem exceção, dos mais diversos setores da economia, municípios e estados.
Podemos colocar no dia 23 a indústria, ou no dia 24, para não coincidir com a quarta-feira, e colocar serviço no dia 29, se é a sugestão deles. A gente pode inverter. Pode ser assim, então? Com essa adequação oral da inversão para atender o serviço, a agenda? Pronto, nós vamos votar. A gente inverte indústria com serviço. Pronto, nós vamos fazer a adequação que foi proposta. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o plano de trabalho oferecido pelo relator Eduardo Braga. Nós pagamos uma série de tributos que são indiretos. O povo brasileiro não suporta pagar mais. A população paga e muitas vezes nem sabe que está pagando imposto. Às vezes, quando compra a carne, ou compra o feijão, ou compra o arroz, ou compra a botija de gás, ou paga a energia elétrica, ou paga a conta de água, ou compra uma camisa, uma calça, um sapato, está pagando imposto dos mais diversos, impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, e não sabe o que está pagando. A primeira grande mudança na reforma tributária é exatamente isso. A simplificação que vai dar transparência, as pessoas passarão a saber exatamente o que está pagando de imposto federal, de imposto estadual e de imposto municipal. Que agora a substituição do IPI, do PIS/COFINS, do ICMS, do ISS, por um imposto único, que é o IVA dual. O IVA é vigente em mais de 170 países. É a concepção moderna de exercício de política tributária em relação aos impostos sobre consumo. Um sistema tributário nacional inserido no texto constitucional que não encontra paralelo em nenhum outro país do mundo. Quais são os problemas que nós temos hoje nos tributos indiretos no Brasil, que é o objeto da reforma tributária? Complexidade, uma complexidade absurda. Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem da ameaça de aumento de carga como se isso tivesse apenas origem na reforma tributária. Ora, o Brasil experimentou contínua elevação de carga tributária sem reforma. Não há nenhuma garantia econométrica de que nós não teremos aumento na carga tributária se nós não garantirmos isto no limitação do poder tributário na Constituição. Portanto, acho que é preciso ter travas no poder da carga tributária. A Índia tinha também um sistema caótico em que cada província tinha o seu tributo. Ela também fez essa reforma, unificou no território nacional e hoje ela está colhendo os frutos em termos de crescimento, em termos de produtividade. O que está se propondo para o Brasil é o sistema mais flexível do mundo. Nós estamos discutindo aqui quem é que vai pagar a conta, né? Quem é que vai pagar a conta de financiar as políticas públicas, os gastos do governo. Nós tivemos várias questões, seja com as frentes parlamentares, a questão, por exemplo, na área de serviços, que é uma atividade meio. Havia muita dúvida no início sobre a carga tributária na área de serviços. Isso foi muito tensionado e nós conseguimos superar esses desafios fazendo ajustes, seja na questão do saneamento, seja na questão dos bens de capital. Fazer reforma tributária no Brasil é alterar a cultura. E mudar a cultura de um povo é o grande desafio. Por isso que isso tem que ser feito de forma gradual, se respeitando as peculiaridades locais. As exceções, os tratamentos favorecidos que foram incluídos na Câmara representam 5 pontos percentuais a mais na alíquota do tributo. É uma alíquota alta. É menos do que a alíquota que a gente paga hoje de 34%. Isso é importante da gente entender. E aí cada membro da sociedade, cada membro da coletividade, cada membro do condomínio tem um incentivo para querer pagar menos. E se esforça para convencer o resto da comunidade de uma coisa muito difícil. Se esforça para dizer para todo mundo, olha, se eu pagar menos vai ser bom para você.
vai ser bom para todo mundo. Hoje a tributação de um escritório de advocacia que esteja no lucro presumido, em termos de tributação sobre o consumo, que é disso que estamos aqui hoje a falar, é de 3,65. Se aprovada a PEC nos termos que está, vai para alguma coisa em torno de 27 a 28. Os países que usam o IVA tratam o setor de saúde de forma diferenciada. A gente está pedindo que numa equiparação ao setor de saúde, até porque saneamento é saúde no fim do dia, a gente chegaria a uma neutralidade tributária. Tributação sobre educação desestimula o investimento. O que pleiteamos, pelo menos, é que haja exclusão da possibilidade de tributação de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Que atualmente existem isenções locais de IPVA sobre locomotiva. Por que o setor de flores e plantas deveria receber um tratamento diferenciado? É um setor, pessoal, que é parte essencial do agronegócio. Nós fizemos quase 250 reuniões só no Senado da República em torno da reforma tributária, na época que eu era relator da emenda constitucional. Pelo meu gabinete passaram mais de 1.000 pessoas do setor produtivo, representante dos estados, representante dos municípios, representante do governo federal. Todo o sistema, na realidade, econômico, financeiro, debateu a reforma tributária. E, do outro lado, está o contribuinte, olhando e querendo uma certeza de que não haverá aumento da carga tributária. E esta certeza, o Senado colocou como seu principal legado na emenda constitucional. Eu estranho que no plano de trabalho não haja nada debatendo o Conselho. Apenas para dizer, a Vossa Excelência, que acolho a sugestão com relação a uma audiência específica sobre o Conselho Federativo. Na minha visão, ele está usurpando muitas funções que são nossas aqui do Senado Federal. O Conselho Federativo constitucionalmente legítimo já existe. É o Senado Federal. Quando chegou um texto falando que quem ia gerir os recursos dos tributos arrecadados ia ser um Conselho Federativo, isso gerou uma apreensão muito grande por parte dos entes federativos. Esse Conselho Federativo nós vamos conversar muito devagarinho, porque se tem uma coisa que eu particularmente não estou muito convencido é desse Conselho Federativo. Se o Conselho Federativo existir e ainda puder propor projetos de lei, como aparentemente pode, pelo texto que foi apresentado, eu acho que nós estaremos agindo como Pilatos. Daqui para frente eu não tenho nada mais a ver com isso. Não há nenhuma prerrogativa de inovação na ordem jurídica atribuída ao Conselho Federativo. São competências operacionais e administrativas. Houve um enxugamento, das ações desse comitê e ele ficou estritamente técnico. Um dos principais legados dessa reforma talvez seja o Comitê Gestor, que substituirá o Conselho Federativo. O Comitê Gestor do IVA será um órgão administrativo sem qualquer poder de ingerência política, necessário para a unificação da arrecadação desse tributo nos 5.568 municípios e responsável pela partilha do bolo tributário entre municípios e estados. Tudo
todo mundo que está vindo conversar, eles estão filmando, depois fazendo um documentário. Mas eu peço licença para trazer o contexto do Rio Grande do Sul, especialmente. Nós não temos incentivos específicos para investimentos na região sul ou no Rio Grande do Sul. E mesmo comparativamente a outros estados da região sul e sudeste, a nossa capacidade de investimentos com o nosso orçamento ainda é muito limitada. Eu, com essa regra aí, eu não sei trabalhar com ela. E eu chamo meus auditores, eles também não sabem. Os estados vão ter que, na verdade, pagar para essas empresas o benefício que foi contratado. Mas tudo bem? Tudo, graças a Deus. Não vai estar preocupado, vai dar uma chuva lá muito grande. Esse El Ninho aí tá complicando todos nós, tá? E aí, Sara, como estamos? Muita pressão? Em cima desse texto, imagino. Eu acompanhei na Câmara lá com a Aguinaldo. Eu estou esperando o Rodrigo Pacheco dar sinal de vida. Eu quero ter primeiro uma conversa com ele para colocar os pontos, o presidente da minha casa. Aí depois eu vou ter uma versão 2.0, que vai ser a versão fruto da conversa com as bancadas. Todos os países do mundo utilizam mecanismos de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento regional. Eu não tenho dúvida que nós precisamos chegar a um bom senso, a um consenso, para que não fique essa guerra entre estados. Há divergências nessa nova legislatura entre os governadores, mas majoritariamente os governadores apoiam a maioria dos pontos. Eu não aceito ser ordenador de despesa, eu não aceito receber mesada, eu não aceito que me casse o direito, que é pacto federativo, de que eu tenho autonomia sobre a minha arrecadação. Da maneira como ela foi colocada, me desculpe, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. A gente ainda está conseguindo deixar o Estado de pé, pagando minimamente as suas contas, mas os municípios não têm condição de fazê-lo e todo dia estão batendo na porta dos estados. Não, peraí. Alô, prazer, viu? E aí, meu amigo, velho? Tudo bem, Edinho? Tudo bem? Os municípios estão sofrendo muito já com a queda, nós estamos perdendo a arrecadação. Cada vez mais nós somos demandados por serviços, principalmente as grandes cidades, as cidades maiores, as cidades mais populosas. Então o ICMS é o posto mais fracassado do mundo, você também sabe disso. O Senado tinha que dar oportunidade para nós, prefeito, a mesma oportunidade que deu aos governadores, para que tivesse uma sessão especial para falar um pouco disso. Nós estamos perdendo, nós reconhecemos que nós vamos perder. E reconhecemos que nós vamos perder, principalmente em função da gestão do INSS. Nós estamos pedindo uma medida compensatória. Saúde em São Paulo é 83,4%, é o que eu pago da saúde. Tem 14% do governo federal. Anos atrás era 26%. Eu vou conversar com o Rodrigo Pacheco sobre a demanda que vocês estão apresentando de fazer uma sessão temática. É melhor pedir para os senadores apresentarem as emendas, tá certo? Até para que eu tenha liberdade de construir as soluções políticas. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento número 824 de 2023, de autoria do primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego, na qualidade de presidente do Senado Federal em exercício. Estou emocionada em estar aqui. Hoje é um dia histórico para o nosso país. Pelo que vejo, sou a única mulher aqui representando as prefeitas do Brasil. E eu venho aqui defender as emendas que a Frente Nacional, em outra reunião, apresentou. O secretário Api cita que alguns municípios perderão. Por que tem que perder? Já reconhece que municípios perderão a sua arrecadação. Não é razoável isso? Quando muitos eram contra a reforma da unificação para se criar o IVA, né? E aí muitos eu vejo ainda que resiste, mesmo que subliminarmente, essa questão, nós nos posicionamos claramente na marcha
a favor exatamente de se criar o IBS. Era essa reforma sonhada? Absolutamente. Nós vamos ter aumento de impostos. Nós queremos ter esse regime tributário que só aumenta o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos? É esse o questionamento. O questionamento é, essa reforma, ela vai ser melhor do que o atual sistema tributário? Eu não tenho dúvida que vai ser. Eu não consigo compreender se 94% do setor do turismo ficou com desconto, a excepcionalidade do imposto, por que não as feiras, os eventos, os congressos, aonde são feitos negócios, aonde traz emprego, desenvolvimento econômico? O apelo para que esses setores apenas, que a emenda trata, eventos, feiras e congressos, sejam incluídos, senhor relator, se precisar não votar, meu apelo. Eu fiquei aqui ouvindo o senador Carlos Portinho defendendo uma alíquota de 20%, porque ele não queria as exceções. Agora, nós estamos diante de um caso excepcional para eventos e feiras que são contratados por grandes empresas. Acho que eventos e feiras que são exatamente grandes eventos e de grandes empresas devem fazer a sua contribuição para que a alíquota possa ser mais barata. Por isso, encaminho o voto não, senhor presidente. Difícil discordar do meu querido Portinho. Agora eu vou discordar. Lamento. PSB, unanimemente, não. Também não precisa fazer o cara pensar que vai dar certo e dar errado. Votaram sim a emenda destacada 10 senadores, não 16 senadores. Está rejeitada a emenda destacada. Está aprovado o relatório do senador Eduardo Braga, favorável à proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019, nos termos do substitutivo apresentado. Hoje não. O resultado de hoje nos dá bastante confiança de que no plenário nós teremos número suficiente para aprovar. Nós vimos que há muita divergência e é natural num tema dessa envergadura. Mas um consenso, me parece que está bem claro, é que o atual modelo está esgotado. Ficar onde estamos seria a pior das decisões. Quem não conhece faz um discurso maravilhoso. Olha, o Brasil hoje, o sistema tributário é um manicômio. Sim, e vai piorar muito mais. Chega a ser engraçado, próceres do governo passado, inclusive o próprio ex-presidente da República, se envolver na campanha contra essa reforma, porque eles queriam ter aprovado no governo deles, não tiveram a competência necessária para fazê-la naquele tempo, porque esta reforma é nada mais, nada menos do que a junção de duas propostas que eles defendiam, senador Renan, senador Jader, há menos de 6 meses. Nós estamos votando hoje um projeto que ao longo do tempo foi desfigurado, foi mutilado. Teve acrescido uma série de exceções. Quem teve mais condição de gritar, de brigar, de fazer o lobby funcionar, está contemplado com exceções dentro do projeto em tela. Se as mudanças previstas na reforma e tivessem sido aprovadas há 15 anos atrás, cada brasileiro e brasileira teria hoje, no mínimo, R$500 a mais todo mês na sua renda. Essa reforma tributária não é amarela, não é vermelha. Ela é Brasil. Ela começou a ser discutida em outros governos e chega-se à conclusão
no governo do presidente Lula, mas ela não é do presidente Lula. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 53 senadores, não 24 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 803, substitutivo. Nós precisávamos, no mínimo, de 49. Ou seja, a reforma tributária foi aprovada no Senado por 4 votos de maioria. Esta reforma tributária foi a primeira que o Brasil aprovou em regime democrático. Em toda a história da nossa República, em nenhum momento democrático o Brasil foi capaz de fazer uma reforma tributária. E a democracia implica na negociação das diversas forças democráticas, não só partidárias. Nós estamos falando dos prefeitos, nós estamos falando dos governadores, nós estamos falando do setor produtivo, nós estamos falando da classe trabalhadora. O cashback vem para socorrer a questão dos mais humildes e dos mais pobres na justiça social tributária. Teremos cashback na energia elétrica. O cashback na energia elétrica é a garantia para o consumidor mais pobre, aquele que é mais humilde, de que ele, ao pagar o tributo, ele vai receber de volta. Os produtos da cesta básica terão alíquota zero de imposto. Nós não pagaremos mais impostos para comprar a carne, para comprar o arroz, para comprar o feijão, para comprar a lata de óleo, para comprar o sal, o açúcar, o café. Agora, precisamos, na regulamentação, acabar com os excessos. A reforma, tanto do consumo quanto da renda, é neutra do ponto de vista fiscal. Ninguém está disposto a votar uma reforma que não seja neutra. Isso foi observado pelos relatores das duas casas e pelos plenários na emenda constitucional, está sendo observado agora nas leis complementares e será observado na lei ordinária que regula a matéria. Foi amplamente debatido no Senado. Tá bom. 58, eu gostaria de ver se o senhor pode acabar. Vai esclarecer também a emenda 2104 que falou. Eu não vou alongar a discussão. Eu entendi e agora eu retiro. Tá vendo? Tá bom, é isso. Muito obrigada. A reforma mais importante que nós poderíamos fazer e que estamos devendo à sociedade brasileira é a reforma tributária que vai destravar o nosso país para poder desenvolver-se de maneira mais célere. Posto seletivo é o único que diz, nesses casos não se observará a neutralidade da carga prevista em 2023. Está lá escrito algo mais ou menos nesse sentido. O que se quer dizer é o seguinte, tem que pagar mais. Bebida tem que pagar mais, fumo tem de pagar mais. Agora, não pode fechar uma empresa, porque eles têm concorrência com o mercado ilegal. Chocolate ninguém está botando no imposto seletivo, mas todinho, chocolatado e outras coisas mais não está no imposto seletivo. Mas aí vão colocar refrigerante, né? Porque é o consumo popular. Agora, bebida que rico toma, não estão colocando, né? Porque pobre não toma suco caro, porque não tem dinheiro para... não está na cesta básica. Mas o rico toma. 45 emendas, o senhor acatou 15 minhas. Vou aqui apelar para mais uma. Por que eu vou apelar para a erva mate? É do nosso dia a dia, nós tomamos tereré. Eu acredito que nós vamos conseguir. O Davi Tereza, me ajuda? Eu estou de acordo. Eu estou de pleno acordo.
Não, ele está querendo fazer aqui motivo de campanha, mas eu quero dizer que seus argumentos já estão aceitos. Aê, muito obrigada, muito obrigada. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse. E o do Reis, que era igualzinho, ele não aceitou ainda agora. Tá vendo? E este foi um trabalho hercúleo que o Senado desenvolveu ao longo dos últimos 4 meses, com praticamente 500 páginas, 550 artigos, 30 volumes de anexos. Nós atendemos ao todo quase 700 emendas de senadores, aprimorando esse trabalho. Cumprimento aqui o senador Eduardo Braga, que teve aí o entendimento sobre o setor agropecuário. Não haverá efetivo recolhimento de tributo em 2026. 2026 será ano teste dos sistemas. Senhoras senadoras, senhores senadores, impostos saudáveis reduzem os custos do sistema de saúde e promovem o bem-estar e a saúde das populações e geram receitas estáveis que podem fortalecer os sistemas de saúde e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Entendemos que o texto, tal como veio da CCJ, é capaz de retirar de cena um sistema arcaico de tributação para dar início a um novo modelo moderno, eficiente, calculado no imposto sobre valor agregado, o IVA dual, composto pelo imposto sobre bens e serviços, IBS, e pela contribuição social sobre bens e serviços, CBS. Criou-se ainda um moderno imposto seletivo que incidirá sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A regulamentação da reforma tributária é das matérias mais complexas e difíceis da história do parlamento brasileiro. E sobre os ombros de um senador recaiu ouvir todos os seus demais colegas, ouvindo de maneira muito aberta, republicana, dedicada, com uma capacidade realmente extraordinária. Por isso, eu rendo todas as homenagens ao relator, senador Eduardo Braga, e todos aqueles senadores que colaboraram para esta grande realização do Senado Federal na data de hoje, a aprovação do projeto de lei complementar número 68, que regulamenta a reforma tributária brasileira. Parabéns ao Senado Federal. Ficou mais do que maduro na opinião pública nacional de que era preciso aprovar uma reforma tributária que pudesse simplificar a tributação, que pudesse ser atrativa do ponto de vista do investimento, que pudesse ser transparente, que pudesse ter segurança jurídica, que botasse um fim definitivo na guerra fiscal, que botasse um fim na guerra que existia entre estados e municípios dos diversos entes federados brasileiros na competitividade para atrair o investimento. É óbvio que tem críticas e haverá sempre críticas, algumas delas construtivas, outras nem tanto. Mas a democracia funciona assim.